com aquela explicação, enfim. Então, é realmente complicado, né? Mas o que passa a ser até uma anomalia, e até justamente pela falta do estudo, e o Michel tocou na questão, né, de como assim a gente não levanta a questão de onde vem a informação? Como essa informação chegou através do médium? Ah, foi de um espírito, mas que espírito é esse? Qual é o grau de confiabilidade que podemos ter nesse espírito? E aí entra a questão da anomalia. Para o movimento espírita, de modo geral, quando o espírito se manifesta e usa um nome digno, aceitam cegamente. Aí entra o problema, que aí vão dizer assim, é espírito de luz. E espírito de luz, gente, não se questiona, aceita. Aí está o problema. Né? A escala espírita ela fica completamente largada para o canto, esquecida, desconhecida. Justamente porque o espírito usa um nome conhecido de alguém que foi, né, uma pessoa que agiu aqui de forma coerente, no bem, e aí qual foi o critério usado para realmente certificar se esse espírito é quem diz ser? Não, não foi. Justamente aceitou. E aí é teu problema, Michel e Eric, pessoal. Quando saem levanta-se, né, essas explicações ou essas teorias para explicar um evento como esse que ocorreu nessa semana que passou, ninguém questiona porque, né, não leva em consideração esse espírito. Qual é o grau de conhecimento que ele tem, de moralidade? Como vamos aceitar isso? Não. É um espírito de luz, é um mentor, logo ele conhece tudo. Mas passo para você, Michel, ou Eric. Isso aí sempre vai ter os que querem lucrar, né, com a dor alheia. E aí a gente deixa de fazer o principal, que é como o Luciano colocou ali, podia fazer a prece, fazer invocação, inclusive para a pessoa que está sofrendo. Por exemplo, pega uma mãe, uma mãe de uma criança, que a gente viu a reportagem do avião. A gente vai o quê? Tirar o direito dessa mãe de sofrer? É uma coisa sem sentido. Só porque a gente é espírita, a gente vai tirar. A gente devia, se fosse próximo, evidentemente, né? Ajudar, dizer a pessoa a ajudar a se recompor, a ter força, a não se desequilibrar, não se revoltar, a procurar pensar na filha, se possível conversar com ela, se não for possível fazer prece, continuar a vida, se tornar uma pessoa melhor, aguentar a distância para no futuro se reunir, esses pontos, né? Mas não, a gente quer dar explicação do que a pessoa fez no século tal, que ela fez, e sempre umas coisas trágicas, né? Sempre umas histórias que é para vender, né? É sempre umas histórias. Vocês já devem ter passado por isso. Eu já tive 15 revelações do meu passado, cada uma é diferente da outra. Esses médiuns aí me encontram e querem ficar falando. Mas só que eu sou prevenido porque eu estudei Kardec, né? Eu não dou bola. Eu não dou bola. Eu sei que isso não explica nada. É que as pessoas acham que isso é explicação, mas isso não explica nada. É que a gente gosta de ver que teve uma historinha. É o problema de não ter seguido Kardec, né? A gente vai ver que como é que Kardec procedia. Evocava aquele caso específico. E mesmo assim, se vocês prestarem atenção na Revista Espírita, as pequenas revelações que os espíritos fazem são sempre explicações também genéricas, né? É sempre, o fulano está espiando porque aí explica aquela situação, mas também não dá detalhe de quem foi, quem era, onde é que viveu, porque isso é da curiosidade, isso não acrescenta em nada, aumenta a imaginação, a curiosidade e dá espaço para os charlatães. Eles focam muito mais na questão moral, que é a principal, né? E então é a falta de estudo, né? Falta de estudo
E o que acontece? O estudo, ele é demorado. A resposta rápida, não. O estudo, eu preciso ir construindo as ideias, eu preciso ir trabalhando, lendo textos. A resposta rápida, não. A pessoa vem, fala o que quer e deu, tá dada a resposta. Então, às Eu vezes, quero uma receita, né, Michel? Não quero um esforço de estudo. a gente se pega na resposta rápida. Só que aí o que acontece? Essa resposta rápida que a gente pegou, ela é falsa. Ela é enganadora. Esse é o problema. Então, tem a ver também com a questão do nosso interesse. Às vezes as pessoas estão interessadas numa resposta, não querem o trabalho de estudar mais a fundo e elas querem a primeira que chega. E a gente já via isso na época de Kardec, isso já existia, né? Aquela história do se evocais uma pedra, a pedra vos responderá. Então, a pessoa, qualquer coisa que venha que diga que foi uma explicação espírita, muita gente já diz, bom, tá aí a explicação. Só que elas não se tocam e cada um dá uma explicação diferente, o que mostra que não é verdadeiro, né? Cada uma dá uma explicação diferente do mesmo fato. Demonstrando o quê? Que não se sabe. E aí, quando tu pega um espírito superior de verdade, ele nem entra nisso. Ele não entra nisso, ou com muito cuidado, porque ele quer focar na questão moral. Ele não quer trabalhar essas questões que só servem para o ego, para a imaginação, para o orgulho. Então é isso que a gente tem que aprender desde já. Mas claro que a gente se acostumou com o movimento espírita respondendo tudo. Quem já conviveu, quem teve a oportunidade de conviver nos bastidores com os médiuns famosos do movimento espírita, é surreal o que eles fazem. É surreal. Eu convivi. Eles sentam numa mesa com 10, 20 pessoas e para cada um eles dizem o passado da pessoa, o passado espiritual, quem é que foi, quem é que não foi. Eu convivi com essa gente. E são idolatrados pelo movimento espírita. Mas por que eles fazem isso? Porque aí eles têm seguidor, as pessoas compram um livro, a pessoa é para ganhar número, para ganhar audiência, né? E as pessoas ingênuas caem, né? Não, eu ia falar, né? Eu cheguei a frequentar alguns centros mais kardecianos, né? Mas o primeiro centro que eu frequentei era bem místico, né? E isso que o Michel falou é bem verdade, né? Falavam sempre da minha vida passada, né? E dos outros, né? E sempre era alguma coisa muito importante, né? Um rei, ou algum evento histórico muito importante, né? Nunca é no interior da Paraíba do século XIX, é sempre alguma coisa muito importante. Então, nossa, imagina quanta, né? Porque quem foi rei, participou de eventos importantes, é a minoria dos espíritos na Terra, né? A maioria era o povão ali, então imagina isso. Mas Eric, esses, esses centros assim, tem muitos por aí, né, que fazem isso. Mas os figurões do movimento espírita fazem isso. As lideranças do movimento espírita fazem isso. Então eu vi muito isso. As lideranças, porque ainda esses centros, tem um centro ali, um centro aqui, às vezes mais para o interior, ou às vezes um centro mais. Mas os grandões que comandam o movimento espírita brasileiro fazem isso. Ninguém me contou, eu vi. E ficam. Bom, eu vi cada absurdo. E hoje em dia eu agradeço a Deus e entendo, provavelmente, por que eu pedi para reencarnar nesses contextos, né? Porque eu pude ver os bastidores do movimento espírita. Então, por isso que eu logo fui vendo como é que a banda tocava, como é que funcionava os bastidores. Porque aí é um circo. É um circo. Aí a gente fica assim, pô, aquela pessoa, como é que aquela pessoa desponta? E ela vai daqui a pouco tendo milhares e milhões de pessoas seguindo aí tu começa a ver que é um trabalho do bastidor que faz a diferença. Porque no bastidor a pessoa faz um circo que atrai as pessoas. Então, aonde ela vai fazendo isso, ela vai granjeando uma legião de pessoas. Aí quem trabalha sério
Quem trabalha a sério, quem divulga a sério, faz o quê? Olha, não sei, olha, não